Hello students, e vamos com a nossa aula de hoje sobre o Simple Past of Regular Verbs, o passado simples dos verbos regulares. Antes de partirmos para as regras, vamos dar uma olhada em alguns pontos importantes. Nós estaremos observando principalmente o verbo e como ele pode ser flexionado no passado, as possibilidades que podem ocorrer. Os verbos em inglês, eles correspondem às mais frequentes funções da língua, como ações, comunicação, processos mentais, de percepção ou estados do ser. Os verbos em inglês podem ser divididos em verbos principais e auxiliares. Dentre eles temos verbos que são regulares e irregulares. Os regulares são aqueles que seguem as regras, enquanto os irregulares não seguem elas. Eles podem modificar a estrutura de uma outra forma ou podem até manter a estrutura. O Simple Past é um tempo verbal que remete a ações da seguinte forma. É um tempo verbal que é muito utilizado para expressar ações ou eventos que se completaram no passado, um estado ou condição que existia no passado e que já não existe mais, ou ações e eventos ocorridos em função de um hábito ou rotina no passado. Ou seja, são ações finalizadas, ações concluídas, coisas que já não acontecem mais. Dentre os verbos principais, várias são as possibilidades, mas devemos sempre lembrar do verbo auxiliar correspondente ao passado simples, que é o verbo did. O verbo auxiliar, ele tem a função de auxiliar nas frases negativas e interrogativas. Nós veremos mais à frente de que forma ele atua e de que forma ele ajuda nessas frases. Vamos observar aqui as regras para os verbos regulares, lembrando que essas regras são para as frases afirmativas. As regras para as frases negativas e interrogativas mudam. Nós temos aqui a primeira regra, a regra geral. Tenho em mente como se fosse um cestinho. Todas as palavras que não se remeterem às outras regras vai cair no cestinho da regra geral. A regra geral diz que os verbos, na maioria, irão ganhar D se já terminarem com a letra E, ou ED se terminarem com alguma outra letra que não se encaixe nas regras. Nós temos aqui como exemplo like. Like terminou com letra E, logo ele só vai ganhar a letra D. Liked, no passado. Cook, cozinhar. Para ir para o passado, vai ganhar ED, porque nós não temos uma regra para palavras finalizadas com K e ele não terminou com letra E, logo vai ganhar ED. A regra 2, consoante mais Y. Verbos terminados com um Y, com a consoante antes, precedido por uma consoante, o Y será eliminado e nós iremos adicionar IED no local. Como exemplo, temos aqui study, estudar. Y precedido de uma consoante, logo teremos que eliminá-lo. E para ir para o passado, vai ficar dessa forma. Studied, estudou. Cry, Y precedido de consoante, logo cried. Mas existem exceções. Quando isso aqui acontece, é apenas no caso do Y precedido por consoante. E os verbos que terminam em Y precedidos de vogal não seguem essa regra. Eles caem no cestinho da regra geral, vão ganhar ED. Como exemplo, temos aqui stay, ficar, que irá ficar stayed. Stayed, ficou. A regra 3 é uma regra já conhecida, vocês já viram bastante esse CVC, consoante, vogal, consoante. Lembrando que é sempre de trás para frente, não do começo da palavra, porque senão vai ficar errado. Quando acontecer esse caso do consoante, vogal, consoante, vocês devem duplicar a última consoante e adicionar o ED. Por exemplo, aqui temos stop, parar. Aqui, stop, a última consoante,
P, adicionou, depois ed. Shop, aqui, P também, ed. Vários podem ser os casos. Aqui, os exemplos acabaram em letra P, mas se fosse uma outra letra, em uma outra palavra, um outro verbo, seria essa que aparece, a consoante que vier, que seria duplicada. E a continha que vocês vão fazer é sempre de trás para frente. Consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Lembrem-se, a partir dessas regras, nós temos que sempre estar observando o final dos verbos. Aqui eu tenho que observar 3 letras. Aqui eu tenho que observar 2. Então, sempre estejam atentos para que não passe despercebido e acabe errando aí alguma dessas regras. Se a palavra não for consoante, vogal, consoante, não for um Y precedido de consoante, ele vai sempre cair no cestinho da regra geral e vai ganhar ED ou D se acabar em letra E, como foi o caso de like. Agora vamos observar aqui as frases afirmativa, interrogativa e negativa. Lembram que essas regras aqui são apenas para as frases afirmativas. Logo, vamos observar aqui com este exemplo. Liz studied yesterday. Studied está aqui com IED, então Liz estudou ontem. Isto aqui é que indica passado, é o que coloca toda a frase no passado. Mas na frase interrogativa e negativa, nós temos que utilizar o verbo auxiliar, o did. Na frase interrogativa, nós colocamos o verbo auxiliar did no início da frase. Did Liz study yesterday? Observe que study voltou para a forma normal. Nós precisamos apenas de um indicador de passado na língua inglesa. Logo, did está fazendo este trabalho aqui. Então, nós não precisamos colocar IED. Onde um está, o outro não entra. Se aqui for cancelado o Y e colocado o IED, fica errado. Na frase negativa, Liz didn't study yesterday. Liz não estudou ontem. Esse didn't é a forma contraída de did not. Os dois podem ser usados, os dois são corretos. Porém, a forma abreviada é mais comum e mais utilizada na língua inglesa. Observem novamente. Did apareceu, então study está na forma normal. Porque quando nós utilizamos did, o verbo principal fica na forma infinitiva, ele volta à sua forma básica. Bem, students, essas são algumas das regras que nós iremos estar utilizando para a atividade de hoje. E desejo bom estudo para vocês. Have a good day. Bye, bye.